Terça-feira, 14 de julho de 2020, está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Renato Faria e aqui você também confere todas as informações sobre as medidas de combate e prevenção à proliferação do coronavírus. Rádio Nossa Cidade. Uberlândia no ar para você. Quem nos acompanha pelo Facebook já percebeu que hoje estamos com uma configuração diferente aqui nos estúdios da Rádio Nossa Cidade. Nós temos uma visita, a minha voz deve estar até um pouquinho mais abafada porque eu estou de máscara hoje. Mas olha, para seguir todas as orientações de distanciamento social, a gente está longe um do outro e usando máscaras, como eu disse. Tudo isso porque hoje a Rádio Nossa Cidade dá início a uma série de entrevistas especiais sobre as ações da Prefeitura de Uberlândia frente à pandemia do coronavírus. Vamos repassar cada uma das medidas tomadas diretamente no enfrentamento à Covid, mas também nos impactos causados pelo necessário isolamento social. Conosco, o coordenador da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, Cláudio Lourenço. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho com ele. Mas antes, vamos trazer a atualização dos números da pandemia. Vigilância Epidemiológica divulga novos dados da contaminação pelo coronavírus. Atenção, são 1.858 ocorrências suspeitas. O número de casos confirmados subiu 1%, agora são 9.518. Nas 24 horas que antecederam a divulgação do boletim, 72 casos receberam a confirmação do diagnóstico. 216 pessoas estão internadas na rede pública e particular. Em leitos de UTI, são 98 pacientes. Na rede municipal, 90% dos leitos de UTI estão ocupados. A Vigep também divulga informações sobre a taxa de ocupação de UTIs em toda a rede hospitalar da cidade. Entre os leitos de terapia intensiva destinados ao tratamento de Covid na rede particular, apenas 4 estão disponíveis. Em uma das 5 unidades particulares que recebem pacientes com Covid, há mais pessoas internadas em UTI do que a capacidade definida pelo próprio hospital. No HC da UFO são apenas 6 leitos de UTI destinados ao tratamento de Covid, mas 14 pacientes estão internados em terapia intensiva. No Hospital Municipal, há atualmente 20 postos de UTI para o tratamento de Covid e 15 estão ocupados. Em relação a leitos de enfermaria, de um total de 46 postos da rede particular destinados à Covid-19, 19 estão disponíveis. Já no anexo do Hospital Municipal, criado exclusivamente para o tratamento da Covid, há 55 leitos de enfermaria disponíveis. O diagnóstico de contaminação por coronavírus foi descartado em 186 óbitos. O boletim traz ainda informação de que, infelizmente, subiu para 164 o número de pessoas que morreram por Covid na cidade. Nas 24 horas que antecederam a divulgação deste boletim, 16 pessoas receberam alta da UTI e outras 24 receberam liberação da enfermaria. Agora sim, a gente passa a conversar com o coordenador da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, Cláudio Lourenço. Dr. Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez. A gente vai falar sobre um assunto sério, que é a Covid, e as ações da Prefeitura de Uberlândia no combate à proliferação do vírus e também no tratamento dos pacientes. Vamos começar então por uma dúvida muito grande das pessoas, que perguntam: por que não um hospital de campanha? Fale então a diferença de um hospital de campanha com um hospital apropriado, como por exemplo é o Santa Catarina. Primeiro, obrigado a todos da Rádio Nossa Cidade. Obrigado, Renato, Josuá. É uma diferença gigantesca. Primeiro que um hospital de campanha, na grande maioria das vezes, ele é montado em uma estrutura de um ginásio ou em uma estrutura improvisada com tendas. Ou seja, eu não tenho uma estrutura adequada de banheiros em cada quarto, eu não tenho uma estrutura de isolamento com alvenaria, eu tenho uma dificuldade de limpeza do local, eu tenho uma dificuldade gigante com a questão do saneamento, esgoto, água e tudo aquilo que um hospital realmente necessita para que ele tenha o seu funcionamento adequado. O nome campanha diz tudo, é um hospital de guerra, é um hospital em momento de guerra. E estamos sim enfrentando um momento de guerra.
E nessa guerra, o prefeito Adelmo, corajosamente, ele pegou um hospital juntamente com as forças aí do Ministério Público e fez de um hospital que estava parado há praticamente 5 anos na nossa cidade, fez dele um hospital parado, mas que tinha uma estrutura de alvenaria, que tinha toda uma estrutura interna, já com sua divisão para o hospital, fez dele um hospital estruturado. Então, a diferença é muito grande no seguinte sentido. Hospital de campanha, a montagem de UTI, primeiro, a maioria não tem UTI, a maioria só tem leitos de enfermaria. Raros os que têm UTI. Os que têm UTI são UTIs improvisadas, porque ela não consegue ter todo o arsenal, inclusive de proteção biológica para a UTI. Então, esse é um grave problema. O nosso hospital Dr. Adelmo Leão, a unidade centro agora, porque esse hospital agora pertence ao município, não é mais o anexo, porque ele foi recentemente desapropriado, solicitada a desapropriação para a população saber. Ele é um hospital, primeiro, de alvenaria, com todas as divisões de um hospital, com 84 leitos de enfermaria, e naquele hospital ele possuía uma estrutura de 20 leitos de UTI, que foram revitalizados, foram adquiridos equipamentos, respiradores, monitores. Todos os 20 leitos possuem monitores e respiradores. Inicialmente, Renato, o hospital foi inaugurado com 84 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI. Dias depois, como nós começamos a ter mais casos, e eu lembro a população que o grave problema não é enfermaria, é UTI. No mundo inteiro, as pessoas morreram por falta de UTI. As pessoas morreram por não terem as condições de leito de UTI. Então, esse hospital ele contou inicialmente com 10 leitos de UTI, o que era necessário. Dias depois foram abertos mais 10 leitos, que o hospital tinha estrutura para tal. Então, ficamos com 20 leitos de UTI, 84 de enfermaria. A demanda foi aumentando. Desocupamos um espaço que era possível montar UTI lá dentro e montamos mais 10 leitos de UTI. Então hoje, nesse momento, o hospital conta com 84 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI apenas na unidade centro. Doutor, quando o senhor diz isso, o ouvinte pode falar, se o problema é UTI, por que já não monta 200 leitos de UTI? É muito difícil esse processo, eu queria que o senhor dissesse sobre isso. Tem que comprar equipamento, tem que ter a sala própria, não é? Eu vou te dar um exemplo mais claro. Belo Horizonte montou um hospital de campanha de 700 leitos, nunca abriu, porque ele não tinha material humano para trabalhar. Eu preciso de especialistas na área de terapia intensiva, eu preciso de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de limpeza, medicamentos, que é um problema mundial. Existem hospitais privados da cidade que nós tivemos que fazer empréstimo de medicamentos para que tivesse a manutenção da vida de pacientes dentro das UTIs. Eu tenho que ter respiradores, eu tenho que ter monitores, eu tenho que ter bombas de infusão. Então, montar uma UTI não é tão simples. E, além de tudo, eu tenho a questão também da estrutura humana para trabalhar lá dentro. Então, foi montado 30 leitos. Esses leitos não foram suficientes. Nós adentramos também ao hospital municipal e montamos lá dentro outros 20 leitos de UTI. Então, hoje nós temos, além disso, unidades que nós temos salas lá, Renato, para as pessoas entenderem que tem pressão negativa. O que é isso, na verdade? O ar não sai. O ar fica retido e ele sai para uma outra estrutura para ele ser jogado para fora após a filtragem. Então, o que acontece? O ar não saindo, eu não contamino o espaço interno do hospital. Isso é pressão negativa. E nós fizemos destes locais, alguns locais também de terapia intensiva. Por isso que vocês estão vendo que, felizmente, até o momento, nós não tivemos registro de pessoas esperando leito de UTI que não tivessem o seu devido atendimento. Além do que, em todas as UAIs possuem respiradores e monitores, que é aquilo necessário no primeiro momento ao Covid. Então, o prefeito Adelmo foi muito corajoso e hoje o município conta com 70 leitos ao todo de UTI e mais os leitos de semi-UTI que foi montados nesse momento. Hoje nós, município de Uberlândia, possui na rede pública municipal, que é muito importante falar, estamos falando só da rede municipal, o maior número de UTIs.
E agora, breve, o prefeito vai fazer um lançamento de novos leitos de UTI. Nós vamos sozinhos contar com mais leitos que praticamente toda a rede privada hospitalar da junta. cidade. Exatamente. O senhor disse da desapropriação do imóvel, o senhor mencionou. É justamente por isso que é tão importante esse processo de desapropriação, porque pós-pandemia, toda essa estrutura que o município montou vai poder ser continuado a população utilizar? O leito de UTI, ele é um problema crônico na cidade. Não em Uberlândia, mas em todo o Brasil e muitos países do mundo. Então, a gente contar com mais leitos de UTI, mais leitos de enfermaria, sem dúvida é um ganho para o munícipe. Nós vamos tentar fazer com que a UAI passe a ser pronto-socorro mesmo, evite as internações lá dentro. Então, o paciente, ao invés de ficar internado pós-pandemia na UAI, ele poderá ir para a enfermaria do hospital Dr. Adelmo Leão, unidade centro, que era o antigo Santa Catarina. E mais que isso, aquela UTI que a gente ficava esperando, tendo a dificuldade de conseguir os leitos, nós vamos ter leitos dentro do hospital também. Isso serve para algumas coisas. Primeiro, nós estamos montando um dos centros cardiológicos mais modernos do interior do Brasil. Para todos, como já devem ter acompanhado, já estamos fazendo cirurgia cardíaca, a sala de hemodinâmica já está pronta, estamos já estruturando, precisamos da retaguarda de UTI, que nesse momento está complicado pelo Covid, mas será um local que nós vamos utilizar fazendo um grande número de procedimentos. Mas eu tenho outras coisas também a fazer. Nós temos cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, cirurgias ortopédicas, e que o hospital Unidade 2 do centro poderá fazer, até porque nós vamos revitalizar todo o centro cirúrgico agora lá também. Então nós vamos utilizar lá tanto como internação, como também para procedimentos mais simples, aqueles de média complexidade, como uma cirurgia de hérnia, de vesícula, e com isso fazer com que a fila diminua drasticamente. Então nós vamos passar a ter duas estruturas que são co-irmãs, inclusive nós vamos tentar manter a mesma direção nas duas, para que uma seja diretamente ligada à outra, Hospital Municipal e Unidade 1 e Unidade 2, para que tanto procedimentos de alta complexidade como de média complexidade sejam feitas. E eu lembro ao munícipe o seguinte, que é muito importante, Renato. O que cabe ao município é atenção primária. É o PSF, é a UBSF. Nós estamos indo além, então, né? Muito além. O Hospital Covid, destinado ao atendimento Covid pelo governo federal, foi a Universidade Federal de Uberlândia, que agora está aí com 12 a 14 pacientes internados lá dentro com Covid. Imagine hoje, na atual situação, se a gente tivesse apenas com esses leitos. Nesse momento, na cidade de Uberlândia, eu conto nas UTIs públicas da rede municipal com mais de 50 pacientes internados na UTI com Covid. Onde esses pacientes estariam? Então foi fundamental a coragem do prefeito Adelmo em fazer isso, sem contar as coisas antes do Covid, como a cirurgia cardíaca, que é de alta complexidade, que não era para ser feita no municipal e que começamos a fazer, estamos fazendo em número cada vez maior, As cirurgias ortopédicas de alta complexidade, e inclusive, por exemplo, cirurgia de fêmur. Não sei se você vai se recordar, em 2016, a gente tinha pessoas que ficavam 30 dias nas UAIs esperando aí para a cirurgia de correção de fêmur, idosos, e que às vezes pegavam pneumonia e morria da pneumonia e não da fratura, infelizmente. Hoje, nós temos um protocolo que no máximo em 48 horas essa pessoa é levada ou para a UFA ou para o hospital municipal, na grande maioria das vezes para o hospital municipal, e é feito o seu tratamento adequado. Então são avanços que a saúde fez. E claro, o Covid tem o seu malefício muito grande para a economia, para a sociedade, para nós enquanto pessoas pelo isolamento, pelo distanciamento, mas ele trouxe também uma série de ensinamentos e uma evolução na questão saúde, no sentido de que novas estruturas foram montadas por aqueles com boa vontade política. Porque um hospital de campanha, quando acabar a pandemia, ele vai ser desmontado e acabou. Não é o caso de Uberlândia, né? Não é o caso de Uberlândia. O hospital montado como, entre aspas, campanha, ele está sendo desapropriado. Inclusive, temos que agradecer muito a ajuda de toda a promotoria, que foi fundamental, estadual, federal,
a todos os promotores que têm nos ajudado. O prefeito Odelmo, que foi extremamente corajoso e pensou na população. Ele é um hospital que fica para o povo de Uberlândia. Ele é um hospital que, ao acabar a pandemia, ele vai continuar sendo utilizado, até porque dinheiro foi gasto lá, como seria gasto no hospital de campanha. Só que o hospital de campanha seria desmontado e nada mais faria com aquilo. Esse não. Esse ele vai acabar, a pandemia, tomara Deus que breve, e ele vai ser utilizado aí para toda a população, para as outras patologias. Bacana, um tratamento na rede, agora ele obedece um protocolo. Qual foi a importância dessa medida? Primeiro é que nós temos que ter um cuidado grande com essa palavra, porque é o seguinte, o protocolo de UTI, ele existiu antes da pandemia chegar a Uberlândia. Nós montamos o protocolo da UTI, porque sabíamos que lá seria o grande número de casos, que não difere muito daquilo que se tem na UTI, mas foi feito um esquema todo especial para isso. No segundo momento, o Ministério da Saúde ele decretou que a hidroxicloroquina fosse distribuída para aqueles pacientes em que o médico considerasse ser prudente a utilização. O prefeito Odelmo comprou a medicação seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde e distribuiu nas 36 farmácias públicas da cidade, inclusive recebendo as receitas privadas, porque eu não tenho isso na farmácia, não está se encontrando. Então ele fez isso para o munícipe de Uberlândia. A única checagem que se faz é se a pessoa mora em Uberlândia ou não, porque senão as outras cidades vão vir buscar aqui. Ele morando, ele tem direito a pegar a medicação lá. Uma outra pergunta, ele não fez nenhuma loucura de comprar milhares e milhares de comprimidos, ele comprou racionalmente. Por quê? Imagine que a pandemia acabe amanhã, seria um grande sonho. Essa medicação é usada para várias outras doenças e elas vão poder ser utilizadas por esses outros pacientes. Nós não vamos perder nada, vai ser continuar a utilização. Então resolvemos fazer isso por escrito. O protocolo está no site da prefeitura e recentemente saiu-se um corticoide específico que a gente já usava em UTI, mas ele era de segunda escolha e alguns estudos grandes mostraram que ele era mais eficaz para o Covid. Para a tranquilidade da população, nós temos a quantidade tranquila de ampolas para isso. Foi distribuída para as nossas UTIs públicas, para as duas UTIs públicas, tanto da unidade centro como da unidade 1 do Hospital Dr. Odelmo Leão. E já estamos usando como primeira escolha esse corticoide agora endovenoso, que é pela veia para o paciente de UTI. Está lá também no nosso protocolo no site da prefeitura. Mais recentemente ainda veio a história da ivermectina. Está também distribuída nas 36 farmácias mediante prescrição médica. Detalhe, hidroxicloroquina e ivermectina não têm níveis de evidências mundiais para o seu uso. É controverso. Então, o que nós fizemos? Nós disponibilizamos a população, porque hoje existe um clamor popular para isso, e existem muitos médicos que gostariam de prescrever, porque existem estudos em andamento para isso. Então, o prefeito Odelmo comprou a medicação, distribuiu nas 36 farmácias. Então, o que acontece? O médico tem que prescrever, é de direito dele prescrever ou não, respeitando o ato médico e o direito dele de prescrever. Se ele prescrever, ele faz um termo de consentimento do paciente, já existe esse termo, ele imprime imediatamente no site. Se for da rede pública, já sai automaticamente junto com a prescrição, porque o paciente tem que assinar, que ele tem que entender que essa medicação não existe uma comprovação com grandes níveis de evidência, aquilo que a gente chama de medicina baseada em evidência, para dizer, olha, realmente esse medicamento faz bem para o Covid, realmente esse medicamento trata o Covid, é uma possibilidade. Então, o prefeito ofertou, distribuiu nas 36 salas, inclusive para quem é da rede privada. Basta o médico prescrever e o paciente assinar o termo. Todos esses protocolos estão no site da prefeitura, na pasta Saúde Protocolos. Quem tiver interesse, pode abrir por curiosidade, quiser ler, quiser entender, mas eu nunca vou deixar de dizer, é de direito do médico a prescrição ou não. Isso se chama ato médico. Ele pode, no seu entendimento, achar que aquele paciente não se beneficie ou achar que aquele paciente pode até ser prejudicado por aquela determinação.
Eu sou cardiologista, como você sabe, e a hidroxicloroquina ela tem uma interferência direta no coração. Tem pacientes que inclusive têm contraindicação de usar. Então existe o bom senso médico, por isso cabe a ele a prescrição ou não. O conselho que a gente dá então para os pacientes é ouvir o médico, né? Ouvir o médico é sempre a melhor ouvir a ciência, vamos dizer assim, né, doutor? A gente tem que deixar o achismo do lado e a gente tem que deixar esse momento de achismo e passar para o momento da ciência. Eu gosto muito de um exemplo que não é meu, eu ouvi e, entre aspas, roubei e disse o seguinte: as pessoas dizem que as pessoas estão dizendo que todo mundo está morrendo de Covid e às vezes a pessoa tem uma comorbidade. Eu gostei muito de um exemplo, né? Uma senhora está atravessando a rua, Renata, ela tem hipertensão e tem diabetes. Mas veio um ônibus e a atropelou. Quem a matou não foi a diabetes e a hipertensão, foi o ônibus. Assim é o Covid. Ele pode ter hipertensão e diabetes, mas se ele pegou o Covid, no mínimo, o Covid foi um agravador de todo o problema. Isso também é muito importante. Nos últimos dias, eu tenho lido e visto algumas pessoas que foram ao cartório de Uberlândia, pegaram os pacientes que faleceram por Covid e compararam com os nossos números e chamou o prefeito Adelmo de mentiroso. É uma vergonha isso. Talvez quem fez até de boa intenção, mas quem usou de má intenção. Eu vou explicar para vocês e quem está nos ouvindo o que acontece. Um paciente chegou numa unidade agora, em franca insuficiência respiratória, e foi a óbito. O médico não sabe o que ele tem. O médico muitas vezes coloca no atestado de óbito causa indeterminada. Até porque foi um decreto federal que as autópsias não sejam feitas pelo risco de quem está fazendo a autópsia, então ela não está sendo realizada. O médico põe causa indeterminada. Mas por segurança, nós estamos colhendo material de todos os nossos óbitos. Por isso que nós temos mais óbitos que muita gente, porque nós sabemos de que as pessoas estão morrendo. Nós vamos falar de teste daqui a pouco, eu penso, né? Então, esse é um dos testes importantes. Todos os óbitos são testados com PCR, com material direto do paciente. Então, ele foi enterrado com causa indeterminada. Foi para o cartório com causa indeterminada, não Covid. E você já viu que lá no boletim tem os casos suspeitos? Os suspeitos são estes, óbitos suspeitos. Sob investigação ainda, né, doutor? Exatamente. Então aí, 3, 4, 5 dias depois chega o resultado e ele é positivo. Então ele entra na estatística, mas lá no registro do cartório ele não vai mudar, porque não se muda o documento. Então todos os óbitos que estão sendo lançados ali, que você acabou de dizer os números, eles têm teste positivo para Covid. Isso é uma informação importante à população, porque a gente sabe que as pessoas nessa hora tentam distorcer os fatos, né? Sim. E acaba prejudicando aí, às vezes, na informação correta da população. E a informação correta é essa que eu acabei de prestar. Todos os casos são testados para uma confirmação ou para um descarte mesmo, para a gente saber o que realmente está acontecendo. Aliás, isso é outra característica muito importante da situação em Uberlândia, que é a testagem. Até que ponto Uberlândia testa mais do que outros municípios e até outros estados, doutor? Hoje nós testamos simplesmente mais que 24 estados mais o Distrito Federal. Ou seja, vamos explicar. Só o que o município de Uberlândia testa é mais do que todos vários estados testam. Exatamente. Por 100 mil habitantes, nós testamos hoje cerca de 24 vezes mais que o estado de Minas Gerais. Isso faz com que nossos números sejam mais robustos. Isso faz com que os nossos números eles sejam números mais pesados, inclusive, porque o que acontece? Eu vou ter a realidade se eu tiver testagem. Eu vou ter os números reais se eu tiver teste. Tanto que o seguinte, Renato, se você for olhar a letalidade da doença no Brasil, ela é quase 4% hoje. Nós temos mais de 70 mil mortos e a letalidade mais de 4%. A letalidade é uma conta feita entre os casos positivos e os que morreram. Quem não testa muito, ela vai ter uma alta letalidade. Tem estados com letalidade próxima a 10%, porque ele testa pouquíssimo. Então os que ele testou que morreu, virou um número altíssimo. Uberlândia tem uma letalidade de cerca de 1,6, 1,7, oscila um pouquinho aí, porque nós testamos muito.
nós sabemos e não estamos felizes, não. Nós gostaríamos de testar muito mais. Tem muita gente que está nos ouvindo agora que fala, meu Deus, mas eu queria testar. Nós temos um protocolo de testes, também no nosso site, a gente tem muita transparência com isso, está lá quem realmente testa. Quem testa? Primeiro, profissional de saúde. Por que eu estou testando profissional de saúde? Porque é a população que mais morreu no mundo todo. É a população que mais morreu, porque ele está na linha de frente. Outra coisa, se o profissional de saúde tiver Covid positivo e eu for atender o Renato, a chance do Renato pegar é muito grande. Então eu tenho que ter muita tranquilidade da minha equipe não estar positiva. Mais do que isso, você já imaginou se daqui a pouco eu tiver 30% da minha equipe afastada? Eu vou ter 30% menos pessoas atendendo a população. Então é uma população muito testada e eu falo todos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Outra população muito testada, a população de idosos sintomáticos, porque é claro que é a mais fragilizada e é o maior número de mortalidade, não temos dúvida disso. O jovem tem morrido? Tem sim, mas o idoso morre mais, estatisticamente. Sim, ele é mais frágil. Gestantes sintomáticas, porque ela está no momento de gestação, ela tem um risco maior, então a gente tem que testá-la também. Uma outra situação, nós estamos testando familiares de pessoas positivas. Quando lá no protocolo está escrito contatos, nós fizemos questão de colocar um adendo. Contato direto é quem mora na mesma casa. Eu e você aqui, Renato, quem está nos vendo, nós não somos contato direto. Nós estamos a um distanciamento de mais de 1,5 m, nós dois estamos de máscara. Nós estamos protegidos. Se eu ou você tiver com Covid, nós estamos protegidos. Agora imagine que eu e você fôssemos irmãos e estivéssemos almoçando na mesma mesa sem máscara. Então o contato de casa familiar, esse é um contato direto, porque estamos sem máscara, convivendo. Esse também é testado, além de forças militares, e está lá todo o descritivo de quem é testado. Não estamos satisfeitos. Gostaríamos de testar mais, estamos já ampliando para isso, tanto que fazemos os drive-thrus, que são momentos em que nós chamamos grupos da população, recebem grupos estratégicos também, né? Totalmente estratégicos, para que a testagem seja feita. E por que a testagem é feita assim? Justamente para que eu possa afastar do convívio, oriente o isolamento, pessoas positivas e evite que o vírus se alastre ainda mais. Nós atingimos em Uberlândia uma situação de platô nos últimos dias. Ficamos extremamente decepcionados com o decreto que aconteceu. Posso falar isso pessoalmente, porque estávamos no momento de liberar... Só contextualizar os ouvintes. O decreto é o decreto do governo... Do governo de Minas Gerais. Estadual. Ah, perfeito. Estadual. O decreto estadual, porque estávamos vindo num decreto municipal e que os nossos números começaram a ter grande estabilidade na curva. Podem olhar os números dos últimos dias. O prefeito, inclusive, iria fazer algumas liberações importantes para a cidade e que, infelizmente, o decreto mudou totalmente, o decreto do Estado mudou isso. Por quê? Porque estávamos numa evolução muito positiva e que entendemos que a economia precisava também do respiro, e isso o prefeito iria fazer justamente nesta semana. Na sexta-feira ele iria soltar o decreto para essa semana dele, prefeito, para que a gente conseguisse justamente harmonizar ainda mais aquilo que ele tem feito. A saúde estava entrando numa situação de maior estabilidade da curva, ainda elevada, mas com várias medidas que iam ser feitas, ia ser possível esse rearranjo da economia com a parte da saúde. Veio esse decreto, tanto que o prefeito, Adelmo Leão, já entrou com embargo declaratório para tentar mostrar que Uberlândia está num caminho muito seguro das suas ações. É a cidade que mais testa em Minas Gerais, é uma das cidades que mais testa no Brasil, então temos números reais. Temos estrutura de UTI, que raras cidades têm. Temos muito mais que um hospital de campanha. Temos um hospital para isso. Temos um hospital municipal que ainda está dando suporte também com aquilo que precisa. Temos 8 AIs com salas de emergência, com os respiradores e com monitores. Então, quer dizer, liberou medicação. Uma coisa importante que você disse lá atrás, eu acabei não completando a minha frase, foi dos medicamentos. O prefeito Adelmo, ele comprou medicamentos numa fase muito precoce da doença, porque hoje você não acha medicação para comprar.
Hoje tem muito hospital milionário aí pelo Brasil tentando comprar medicamento para sedar o paciente da UTI e não acha. Porque o medicamento não existe mais no mercado para ser compro. Ele tem o dinheiro e não consegue comprar. Uberlândia, felizmente, fez um estoque seguro, um estoque responsável, conseguiu comprar até antes mesmo dos preços ficarem tão alarmantes e, sem dúvida nenhuma, deu uma segurança aí para toda a população e, felizmente, a gente tem a medicação para usar e ninguém está precisando passar nenhum tipo de dificuldade por conta dessas medicações. Excelente, doutor. Para a gente encerrar nossa conversa, só queria que o senhor deixasse uma mensagem para a população, o senhor como médico, como especialista, uma mensagem, por que não otimista, dizer que isso é uma fase, vai passar, mas que todos têm que fazer a sua parte. Eu acho que a mensagem é o seguinte: a primeira, use máscara. A segunda, faça o isolamento, o distanciamento sempre que possível. Se você é jovem e não tem medo, não esqueça que em casa você tem um pai, um avô, uma avó, que você pode levar a doença para casa. Então faça realmente o isolamento. Uberlândia tomou todas as medidas necessárias. O prefeito Adelmo montou o hospital, comprou medicamento, fez uma coisa importante, fazendo a sanitização de locais públicos, terminais de ônibus, as guaritas onde os ônibus passam ali na João Naves, em outros bairros, locais de aglomerados nos bairros também, não é só centro da cidade, centros comerciais de bairros e em bairros em que está tendo uma incidência maior da doença. Isso tudo eu tenho certeza que vai passar, claro, e que a economia precisa também do seu respiro. A gente espera que nas próximas horas aí essa liminar aconteça e que a gente consiga voltar às ideias do prefeito para que o comércio comece a ser liberado e aí a gente também tem economia, as pessoas voltem aos seus empregos e que mantenham o distanciamento para aqueles que não precisam sair, evitem festas. Eu acho que nós vamos ter muito momento para comemorar e principalmente com todas as pessoas que a gente ama, vivas, com saúde, nos seus lares. No momento certo, as festas com certeza irão acontecer. Excelente, muito obrigado, doutor. Ótima terça para o senhor. Obrigado. Para combater a Covid, não basta abrir hospital e aumentar o número de leitos, não basta higienizar os locais públicos, comprar medicamento e fazer a reabertura gradual do comércio. Se tem gente que não usa máscara, não evita a aglomeração e até faz festa. O número de infectados está aumentando, as UTIs estão lotadas e as pessoas estão morrendo. Fique vivo. Se precisar sair, use máscara. A situação está muito grave. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas você precisa fazer a sua. Prefeitura de Uberlândia, cuidando de você, das pessoas, da cidade. Rádio Nossa Cidade. Antes de encerrarmos, eu vou explicar um pouquinho o que o Dr. Clauber até mencionou sobre os casos, os dados apresentados ontem. Isso porque os dados sugerem que Uberlândia pode ter atingido a estabilização do contágio da Covid. Passados 23 dias. Tô tirando a máscara porque agora eu tô sozinho no estúdio, melhor para falar. Passados 23 dias desde o início da deliberação do Comitê Municipal de Enfrentamento, que determinou medidas restritivas de segurança, a Prefeitura apresentou uma nova análise da situação de disseminação pelo novo coronavírus. Os números e gráficos foram divulgados durante uma live ontem à tarde na página do Facebook da Prefeitura. Vamos lá. Os dados expressos em mapas de calor sugerem a possibilidade da pandemia em Uberlândia ter atingido o chamado platô, que é quando há uma possível estabilização do contágio. Com base em análises semanais, houve uma queda no crescimento diário de casos confirmados. Entre os dias 20 e 25 de junho, a média era de 3,58%. No último fechamento, entre os dias 3 e 9 de julho, o índice foi menor, 2,64%. Atualmente, esse mesmo percentual de crescimento diário é de 1,93%. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essas ações do município estão surtindo efeitos. Os mapas de calor demonstram bons resultados nas diretrizes adotadas.
E esta atuação intensa e efetiva no município de Uberlândia no combate à pandemia serviu de embasamento para que a prefeitura entrasse com recurso diante da decisão que obriga cidades mineiras a seguirem as regras do Minas Consciente. O programa do governo do estado considera a situação de todos os 27 municípios da região denominada de Triângulo Norte, e não apenas a realidade de Uberlândia. Rádio Nossa Cidade. E agora sim, a edição de hoje fica por aqui, uma edição maior, mais extensa, mas eu acho que muito esclarecedora. Tiramos várias dúvidas, não é mesmo? Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável Josuá Barroso, secretária municipal de Governo e Comunicação Ana Paula Junqueira. Amanhã temos mais notícias, sempre ao vivo pela nossa página no Facebook e também pelo sistema de áudio do Centro Administrativo. Um abraço a todos e até lá! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.